Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Valdemar Neto e esse aqui é o canal Eu Te Ensino, um canal que nós criamos para te entregar conteúdo sobre tecnologia de uma forma divertida e acessível. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história da computação. E nós queremos que ao final do vídeo você compreenda como nós saímos de simples máquinas de calcular para chegar ao que hoje nós compreendemos como computador, que permite a você, por exemplo, jogar, fazer videochamadas e acessar redes sociais. Só que antes de começar o vídeo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal, para que quando publiquemos novos conteúdos você tenha o acesso imediato. Vamos lá? Bem, hoje é difícil imaginar um mundo sem computação. Mesmo os objetos que você utiliza e que não possuem computação foram fabricados utilizando computação, tais como suas roupas ou os carros mais antigos. Então, se tudo que possui computação hoje no mundo parasse, o mundo inteiro pararia. Nós estamos falando de aviões, carros, bolsas de valores, bancos, companhias elétricas, telefonia, tudo. A revolução industrial permitiu um aumento na quantidade de produtos fabricados por unidade de tempo, tornando essa produção mais ágil e com custo menor. A computação, na verdade, tornou-se uma revolução semelhante, no sentido de que hoje é possível realizar tarefas que antigamente eram manuais, de forma automatizada, entregando resultado de uma forma mais eficiente e mais rápida, e ainda permite também um acesso instantâneo a uma diversidade de conteúdos, como por exemplo, vídeos, músicas, textos e acesso a bibliotecas do mundo inteiro. Em tempos de pandemia, a computação mostra sua importância de uma forma ainda mais relevante, permitindo a você, por exemplo, realizar trabalho remoto, manter contato com seus familiares e amigos, ajudar na compra de comida via aplicativos de entrega e até mesmo potencializar o estudo da criação de vacinas de moléculas que podem combater o Covid-19. É possível, por exemplo, que você consulte profissionais de saúde, utilizando telemedicina ou mesmo fazendo terapia em ambiente imediato do computador. Mas como nós saímos de zeros e uns de máquinas de contar e chegamos aos celulares, por exemplo, que tem um poder de processamento muito maior do que o computador que levou o homem à lua. A mágica da computação reside no fato que ela esconde como ela realiza as operações e entrega o resultado para você de um modo bem transparente. Por exemplo, para utilizar um caixa eletrônico ou para acessar uma página da web, você não tem que saber programar e não tem que entender profundamente de hardware e software, por exemplo. O uso de computadores eletrônicos é novo, mas a necessidade de computar não é. Entenda que computar nesse contexto significa realizar uma contagem ou realizar a operação matemática. Então computar era muito útil para os homens das cavernas. Por exemplo, para contar a quantidade de comida que foi coletada e até mesmo para dividir de forma igualitária entre todos os membros da tribo. E na verdade, a história da computação tem uma relação muito forte com a história da matemática, porque o conceito de número e de representação de quantidade surgiu lá na matemática. O primeiro dispositivo de computação que nós temos notícia é o ábaco, que foi inventado na Mesopotâmia 2500 anos antes de Cristo. Ele permitia representar valores de modo permanente, já que o valor ficava armazenado lá e permitia realizar operações de adição e subtração. No ábaco tinha 4 linhas e cada linha tinha 9 pedrinhas. A linha inferior era a linha das unidades, a segunda linha das dezenas, a terceira linha das centenas, a quarta linha a dos milhares. Então, para representar o valor 2, basicamente o que eu precisava fazer era deslocar 2 pedrinhas na primeira linha. Por outro lado, para representar o valor 1450, por exemplo, eu deslocava uma pedrinha na linha dos milhares, 4 pedrinhas na linha das centenas, 5 pedrinhas na linha das dezenas e nenhuma pedrinha na linha das unidades. Então, isso permitia, por exemplo, contar a quantidade de frutas coletadas. Tá, nós mostramos até agora como que fazia para contar utilizando o ábaco. Mas como que nós poderíamos utilizar o ábaco para fazer operações matemáticas? Então, veja um exemplo. Digamos que a tribo tinha 17 maçãs e tinha 11 pessoas. Então, quantas maçãs sobrariam nessa situação? Então, primeiro vamos representar o valor 17. Então, desloco uma pedrinha das dezenas e 7 pedrinhas das unidades. Ok, agora precisamos tirar 11 pedrinhas. Então, na verdade, eu vou começar pelas unidades. Tiro todas as pedrinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou as pedrinhas das unidades. Eu tenho então que deslocar a pedrinha das dezenas e mandar todas as pedrinhas das unidades para lá, significando que acabou-se as dezenas e aí eu tenho que converter o restante em unidades. Sobram 9. Então, eu continuo retirando as pedrinhas. 8, 9, 10, 11. Pronto. Então, sobraram 6 pedrinhas. Isso significa que, ao dividir 17 maçãs pelas 11 pessoas da tribo, eu entrego uma para cada um e ainda sobra 6. Então, ainda que esse cálculo seja simples, para números maiores, esse instrumento realmente era muito útil. Uma vez que naquela época a gente não tinha os números como nós conhecemos e não tínhamos essas formas de realizar operações matemáticas. Vou deixar 2 desafios para vocês então. O primeiro é, qual é o maior valor que eu posso representar utilizando o ábaco mostrado? E o segundo desafio é, como que eu poderia aumentar a capacidade de contagem e de representação desse ábaco que foi mostrado? Vou deixar 10 segundos para vocês responderem. Quando finalizar, posta a resposta lá nos comentários, mas não vale olhar as respostas dos colegas antes que você mesmo resolva o problema, ok? Então vamos lá. Isso mesmo, se você respondeu 9.999, você acertou. Esse é o maior valor representado por aquele ábaco quando você desloca todas as pedrinhas para o outro lado. E ainda que naquela época fosse pouco provável que você precisasse utilizar mais números do que 9.999, uma forma de aumentar isso seria colocando uma linha a mais. Essa nova linha poderia representar as dezenas de milhares. Com isso, eu aumentaria a capacidade de contagem até 99.999. Depois do ábaco, vários outros dispositivos também foram inventados, tais como o astrolábio, as réguas de cálculo e os relógios. Cada um dos dispositivos que surgiram trouxeram algum avanço ou inovação em relação aos dispositivos anteriores, seja permitindo que os cálculos fossem feitos de uma forma mais rápida e mais precisa, ou seja expandindo a capacidade de representação que era anteriormente disponível. Mas eles ainda não eram chamados de computadores. A primeira ocorrência do termo computador aconteceu em 1613, em um livro de um autor chamado Richard Braithwaite. E tratava-se, na verdade, não de uma máquina, mas sim de um tipo de trabalho que as pessoas realizavam, que eram as pessoas que realizavam cálculos, com máquinas ou não. Esse trabalho existiu, na verdade, até os anos 1800. Ok, seguindo na história, em 1694, um matemático alemão Leibniz concluiu uma calculadora mecânica chamada contador de passos. Então, na verdade, essa calculadora mecânica funcionava mais ou menos como os odômetros modernos, que são aqueles instrumentos utilizados para contar a quilometragem do seu carro. Ele utilizava engrenagens mecânicas com dentes para realizar a contagem e para registrar os valores. Na verdade, essas calculadoras foram utilizadas por quase 2 séculos, até o início do século XIX. A diferença é que esse dispositivo permitia também multiplicar e dividir, como uma série de adições ou subtrações. No entanto, o dispositivo também apresentava alguns problemas. Por exemplo, o desgaste físico que sofriam pelo uso demandava muitas horas ou até dias para entregar um único resultado, eram muito grandes e aí, consequentemente, consumiam muitos recursos, né? Era necessário muito metal para construir aquela calculadora e eram muito caras e, consequentemente, pouco acessíveis para a população. Para tentar solucionar esse problema, no século XIX foram concebidos livros com tabelas gigantescas com raízes quadradas. E esses valores eram utilizados para calcular a direção de projéteis em aplicações militares. Então, utilizava-se o formato do canhão como uma base para calcular as trajetórias dos tiros, utilizando essas raízes quadradas. O problema é que, se você mudava, por exemplo, o tipo do canhão ou a dimensão do canhão, você tinha que recalcular todo o livro de raízes quadradas novamente, o que era um processo completamente demorado e propenso a erros. E justamente por saber desses problemas que, em 1824, o matemático inglês Charles Babbage criou a máquina diferencial. Essa máquina era um dispositivo mecânico que era capaz de realizar cálculos com polinômios, que basicamente são aquelas equações que têm um monte de variáveis. Além dos polinômios, essas máquinas permitiam calcular também logaritmos e funções trigonométricas. Ele construiu essa máquina durante anos, mas nunca a concluiu. A parte que ele construiu possuía 25.000 componentes e pesava 15 toneladas. Mas o projeto acabou sendo abandonado. Em 1991, historiadores reconstruíram a máquina diferencial e, voilá, a máquina funcionou. Ainda no século XIX, durante a montagem da máquina diferencial, Charles Babbage imaginou uma outra máquina ainda mais complexa, que era a máquina analítica. Essa máquina era um computador de propósito geral, possuía até mesmo memória, impressora e uma sequência de operações a partir de dados. No entanto, essa máquina nunca foi construída. E a propósito, Ada Lovelace escreveu programas hipotéticos para a máquina analítica e se tornou a primeira programadora do mundo. No final do século XIX, era muito comum utilizar esses dispositivos de cálculo para realizar computação em ciência e engenharia. Mas era bem comum o uso de computadores nos negócios, governos
permeou na vida cotidiana. Só que à medida que a população mundial aumentou e as demandas por cálculos foram ficando cada vez mais frequentes, os dispositivos mecânicos começaram a apresentar limitações. A principal limitação dessas máquinas é que elas possuíam um limite de contagem, porque a quantidade de valores que era possível ser representada dependia da quantidade de engrenagens que estavam disponíveis naquela máquina. Além disso, essas engrenagens começavam a se desgastar, ocasionavam erros na contagem e nos cálculos, e alguns cálculos poderiam demorar muito para serem concluídos. Um caso curioso foi a motivação de inserir elementos elétricos nas máquinas de contar, que eram até então puramente mecânicas. Em 1880, iniciou-se o censo nos Estados Unidos, que é aquela atividade de contar toda a população. A Constituição naquela época exigia que fosse realizado um novo censo a cada 10 anos. E pasmem, o censo de 1880 demorou 7 anos para ser concluído, e quando foi terminado já estava desatualizado. E pior, o censo de 1890 tinha uma estimativa de duração de 13 anos, o que era problemático, porque quando chegasse em 1900 já era necessário realizar um novo censo. Foi nesse problema que Herman Hollerith viu uma oportunidade de criar uma máquina eletromecânica. Essa máquina utilizava cartões perfurados para representar dados. Os números eram codificados como furos em áreas específicas dos cartões de papel, seguindo a mesma lógica do ábaco. Os recenseadores visitavam as casas, contavam a quantidade de pessoas, furavam os cartões nos lugares indicados e anotavam o endereço e guardavam o cartão. O cartão era inserido na máquina, era lido de forma mecânica e o valor acrescentado à contagem de modo elétrico. A lógica era mais ou menos assim: colocava-se uma série de pinos e todas as vezes que o pino passasse pelo furo que foi realizado na área específica dentro do papel, realizava-se a contagem daquele número. O valor, por sua vez, era representado de modo elétrico. A contagem de modo elétrico era da seguinte forma: o valor de tensão entre 0 e 2,4 volts aproximadamente representava o valor binário 0, enquanto que o valor de 2,5 volts até 5 volts era mais ou menos o que se chamava de valor 1. Com isso, codificava-se valores decimais em valores binários e realizava-se a contagem. Com este avanço, o censo demorou apenas 2 anos e meio para ser concluído e economizou milhões de dólares. Dado o sucesso das máquinas, a área de negócio começou a ver potencial no uso de computação para tornar o trabalho mais eficiente e aumentar o lucro. Em particular, trabalhos de bancos, contratação de seguros e gerência de inventários. Então, Hollerith fundou a Detabulating Machine Company, que em 1924 viria a se tornar a IBM, a International Business Machines Corporation, uma empresa que inicialmente era dedicada ao desenvolvimento dessas máquinas eletromecânicas. No entanto, apesar dos avanços que foram trazidos, algumas limitações ainda existiam, como por exemplo, esses cartões perfurados eram perecíveis, podiam ser furados por traços, o que modificaria consequentemente o valor que estava sendo representado, e eles poderiam ser perdidos, ou mesmo a sequência poderia ser modificada, o que ocasionaria a necessidade de recomeçar a contagem toda. Consequentemente, nessa época que se percebeu que precisaria-se de máquinas que não apenas conseguissem armazenar valores, mas que fosse possível representar esses valores e armazenar os valores de um modo não perecível, registrando essas informações de uma forma mais rápida, o que levou ao surgimento dos computadores digitais. A propósito, você parou para perceber como que houve a evolução no material utilizado na tecnologia? Tudo começou com elementos mecânicos: ábaco, relógios, réguas e a máquina de babagem, passando pela combinação entre elementos mecânicos e elétricos e depois evoluindo para dispositivos majoritariamente elétricos, que são considerados os dispositivos digitais. Na verdade, cada nova tecnologia surgiu em virtude das limitações das tecnologias anteriores e das demandas crescentes da sociedade. Você já fez o exercício de prever o futuro? Quais limitações dos computadores de hoje podem ser suprimidas no futuro? Que novas demandas têm pressionado as tecnologias atuais a evoluir? Qual é o próximo passo? Computação quântica? Então queremos saber se você tem vocação previdente. Deixe a sua opinião aí nos comentários, tira um print e guarde. Quem sabe daqui uns anos não se concretiza a sua previsão e você tem até a prova de que foi você que previu aquilo. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal para receber notificações. Na semana que vem a gente continua essa história, hein? Tchau! Então vamos lá. A internet surgiu durante uma guerra, mais precisamente durante a chamada Guerra Fria, que foi uma disputa entre as duas superpotências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, uma guerra diferente das demais, pois não contou com um conflito armado direto entre as duas potências, e sim um conflito político e ideológico, onde cada um defendia os seus interesses e a sua ideologia. Mas só não vamos nos aprofundar nesse assunto, pois nosso foco é entender a tecnologia que surgiu nessa época. Mas se vocês quiserem saber mais sobre a Guerra Fria, deixem nos comentários. Então, em 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik, e os Estados Unidos logo pensou que a intenção da União Soviética era espionagem, mas na verdade, depois de muitos anos, descobriu que o Sputnik tinha uma única função, que era fazer voltas em torno do planeta, ou seja, circundar a órbita terrestre e cair dentro d'água, e durante esse processo emitir pips, sinais para serem capturados por aparelhos da União Soviética, e isso não passava de um teste. Só que os Estados Unidos não sabiam disso. O presidente da época, o militar Dwight Eisenhower, muito preocupado com a evolução tecnológica da União Soviética, fundou uma agência para estudos sobre tecnologia para a guerra, a chamada DARPA. Essa agência existe até hoje, e desde sua criação foi responsável pelo desenvolvimento de diversas tecnologias. Uma das tecnologias que a DARPA desenvolveu em 1969 foi a ARPANET, que tinha o objetivo de resolver um grande problema que o governo dos Estados Unidos enfrentava naquela época, o medo de um possível ataque militar. Imagina o seguinte: no mapa, a metade dos Estados Unidos era uma base militar, e na outra metade era outra base. Assim, se a União Soviética decidisse destruir um desses centros militares, o outro teria que ter todos os dados do primeiro. Então a ideia era ter um backup dos dados, pois era muito perigoso arriscar perder todas as informações caso um desses centros explodisse. Pensando nisso, eles criaram uma pequena rede, a ARPANET, iniciando somente com 4 pontos, e cada um deles tinha um computador: um SDS Sigma 7 na Universidade da Califórnia, um SDS 90 na Universidade de Stanford, um IBM 370-75 no Centro de Matemática de Los Angeles e um único computador militar da época, um DEC TDP-10 na base de Utah. Esses computadores, além de armazenarem dados, também poderiam ser utilizados para trocar informações. Mas vamos refletir um pouco sobre os computadores que acabamos de falar. Eles eram computadores diferentes e de fabricantes diferentes. 2 computadores da SDS, um computador da DEC e um da IBM. Nessa época, computadores diferentes falavam linguagens diferentes. Um computador da IBM não se comunicava com o da SDS, e um da DEC da IBM não se comunicava com o da SDS. Um grande problema. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade da Califórnia criaram um protocolo, o chamado NCP, o Network Control Protocol, um protocolo de controle de rede. Basicamente, ele falava uma linguagem única. Imagina uma situação. Em vez de 4 computadores, temos 4 pessoas. Uma fala português, uma fala alemão, uma fala espanhol e uma japonês. Qual seria uma forma inteligente dessas pessoas se comunicarem? Exatamente isso que você pensou. Se todas essas pessoas, além da língua nativa, falassem inglês, conseguiriam se comunicar. É exatamente assim que funcionam os protocolos. São uma linguagem, ou seja, um idioma único que todos vão conseguir se comunicar. Mas esse protocolo ainda precisava evoluir, pois era muito inicial e muito simples. Deixa eu explicar mais um pouco. Basicamente, se o SDS-90 quisesse conversar com o IBM 370-75, a rede paralisava, era criada uma comunicação entre esses 2 computadores e eles começavam a transmitir dados. Só quando terminava essa transmissão que a rede era liberada. Assim, para 4 computadores até era possível administrar, pois se 2 computadores estivessem transmitindo dados, era só os outros 2 aguardarem a rede ser restabelecida. O problema foi que essa rede cresceu, e se você está pensando que foi através de satélites, não, eram cabos que atravessavam os Estados Unidos. E apesar do NCP também ter evoluído um pouco, com tantos pontos, estava se tornando impraticável. Foi nesse momento da história que 2 pesquisadores criaram 2 protocolos que posteriormente foram unidos. O Robert Kahn criou o TCP, o Transmission Control Protocol, que a ideia era eliminar o problema do NCP de ter que parar a rede para fazer uma transmissão, só que esse protocolo tinha um problema devido à quantidade de pontos, pois ainda era preciso, dentro da rede, identificar os computadores. Foi a partir daí que o Vint Cerf criou um protocolo de identificação de máquinas, o chamado IP, o Internet Protocol. Juntando o trabalho dos 2 pesquisadores, criou-se um conjunto de protocolos chamado TCP/IP, que é o protocolo que utilizamos até hoje. Claro que hoje estamos numa versão muito mais atualizada, mas a primeira versão foi criada pelos pesquisadores Robert Kahn e Vint Cerf.
A criação desse protocolo foi emergencial, e a rede continuava a crescer. Inclusive já tinha a primeira comunicação via satélite com a Universidade de Londres. Então agora tinha comunicação entre continentes. Com isso, a ARPANET cresceu muito. Cresceu tanto que os militares falaram que não queriam mais administrar essa rede, pois estava grande demais, porque englobava os centros militares, os pesquisadores das universidades e algumas pequenas empresas. Então eles resolveram separar tudo. A parte militar ficou com uma rede menor, chamada MILNET, a rede científica foi chamada de NSFNet e também várias redes comerciais. Todas essas redes queriam se comunicar, criar uma rede de interconexão entre elas, menos a MILNET por ser militar. Essa nova rede foi chamada de Interconnect Network, que de forma abreviada ficou Internet Working. Depois esse termo foi simplificado ainda mais e surgiu o termo Internet, que usamos até hoje. Então a internet teve origem a partir da ARPANET, que surgiu durante a Guerra Fria com o objetivo de proteger os centros militares. Pesquisador, muito interessante toda essa história, não acha? Mas segura aí, que já vou te contar mais curiosidades. A internet que temos hoje é gigante, ela cobre praticamente o mundo inteiro. Dá uma olhada nessa imagem. Será que essas comunicações que vocês estão vendo são por satélite? Não, são comunicações por baixo d'água, são cabos submarinos, que podem ser observados no site www.submarinocablemap.com. Hoje, praticamente todos os continentes estão interligados entre si, através de uma rede gigante que chamamos de internet. E na verdade não é uma rede, é um conjunto de muitas redes, como já vimos na origem do termo. Mas você deve estar se perguntando o seguinte: depois de chegar no litoral, o que acontece? Como vai a conexão para dentro dos países? Aí entra o sistema de satélite, balão de comunicação e transmissão de antena para a distribuição da internet pelo território. Mas como funciona a comunicação hoje? Como eu transfiro dados de um ponto A para um ponto B? Vamos imaginar que seu computador é o da esquerda, o ponto A, e o da direita é o ponto B, o computador que você quer acessar. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você é o ponto A, que chamamos de cliente, e o computador B, que vai disponibilizar para você a mídia, chamamos de servidor. Então nesse momento você está acessando os servidores do Google, os servidores do YouTube. Então basicamente o servidor do YouTube tem esse arquivo e você quer esse arquivo. Imagina o seguinte: o ponto A, o ponto da sua máquina, quer uma foto, e o ponto B, o servidor, tem essa foto. O que o seu computador vai fazer é solicitar essa foto. Mas como o computador da sua casa consegue atingir um servidor? Como ele consegue, numa rede gigante, descobrir onde está o arquivo? Como seu computador consegue achar qual servidor deve acessar? Se você quer entender mais sobre essas e outras perguntas, deixe nos comentários que eu trago um vídeo explicando. Mas resumidamente, o que vai acontecer com esse servidor que tem a imagem? Se eu enviar a imagem inteira, se for uma imagem muito grande, a internet mundial pode ficar lenta. Então é nesse momento que o TCP/IP entra em ação. O IP identifica o ponto A e o ponto B, e uma das coisas que o TCP vai fazer é quebrar essa imagem em vários pacotes e vai enviar esses pacotes por rotas diferentes e tempos diferentes. E no final da transmissão, todos os pacotes vão estar em seu computador, e o seu TCP vai ser responsável por reunir todos esses pacotes e reconstruir a imagem. E uma pergunta que faço para você agora é: você sabe como era a internet antigamente? A internet não era atraente, não tinha nada gráfico. Basicamente era uma tela preta com letras verdes, como você está observando na tela. O protocolo básico que tínhamos para navegação de conteúdo era o protocolo chamado Gopher. E quando acessado, era assim que funcionava. Não tinha nem mouse, era preciso interagir pelo teclado. Para abrir uma imagem, era necessário baixar e abrir no seu ambiente gráfico. Não tinha imagem no meio do site como estamos acostumados hoje. O conteúdo era um monte de textos, e esses textos que estão brancos no fundo eram links, que poderiam ser acessados com a seta do teclado. Outro grande avanço ocorreu em Genebra, quando um inglês chamado Tim Berners-Lee criou uma tecnologia muito interessante. Ele estava participando de um projeto tipo Gopher. Eram textos que tinham áreas sensíveis, aquelas áreas brancas que citei, só que poderiam ser acessadas através de links que ele chamou de hiperlinks. Ele evoluiu muito essa tecnologia e chegou num protocolo que seria incluído mais tarde no TCP/IP. Com certeza você já viu, o famoso HTTP, o Hypertext Transfer Protocol. Testa só aí, acessa qualquer site na internet, clica na barra de endereço e vai aparecer lá no canto superior esquerdo, HTTP:/. E além do HTTP, ele também criou a linguagem HTML, o Hypertext Markup Language, basicamente uma linguagem de marcação para hipertextos. Vou falar mais dessa tecnologia em próximo vídeo. Ele também criou o WWW, o World Wide Web, que é uma rede de alcance mundial. Uma outra coisa que precisou ser criada para a World Wide Web funcionar foi um navegador. Hoje usamos o Google Chrome, o Edge, o Opera, o Firefox, mas o primeiro navegador na época foi o Mosaic, criado pelo Mark Anderson. E graças a esse conjunto de tecnologias, a World Wide Web se tornou realidade. Mas o que é a World Wide Web? Qual é a diferença dela para a internet? A internet é mais ampla. Presta atenção no gráfico que está aparecendo na tela.